a indicação por parte do Jair Bolsonaro, do próprio filho, Flávio Bolsonaro, à candidatura da presidência da República lá em 2026, né, que é daqui a uns dias. E a parte interessante disso é que tem várias nuances nessa escolha, tem vários impactos que a gente pode esperar. E quando acontece isso daí é um dado da realidade, porque até semana passada a gente não sabia quem seria verdadeiramente o candidato para fazer ou o candidato do bolsonarismo, né? Porque assim, candidato à direita tem alguns já falando que se candidatarão. Mas não sabíamos quem era o candidato do bolsonarismo e descobrimos. E isso terá vários impactos, porque a gente estava falando. Será que o Flávio Bolsonaro de fato é a melhor escolha para o campo da direita como um todo? Será que não era melhor um outro candidato? Será que a família Bolsonaro estaria disposta, acho que a gente já chegou a debater isso em algum momento, se eles estariam dispostos a entregar o capital político em prol de um projeto que funcione, ou que tenha mais chance? Não! Temos algumas respostas agora, né? Não, a família Bolsonaro está desesperada para conseguir a anistia do patriarca, do Jair Bolsonaro, e eles estão fazendo de tudo para que isso aconteça, estão no modo de desespero já há bastante tempo, haja vista o que Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos e que acabou gerando maior desgaste também, principalmente no eleitorado moderado e independente, que é um negócio que às vezes o ativista mais radical, seja de um lado, seja do outro, ele não entende que existe. E que para você ganhar uma eleição majoritária, você precisa conquistar um eleitorado independente, para além daquela bolha da qual você, ativista radical, eventualmente faz parte. E dá para dizer que essa parcela ela é grande, é mais de 1/3 da população, né? Pois é, ela tem aparecido numa magnitude bastante significativa nas pesquisas, inclusive maior do que a porcentagem de lulistas e bolsonaristas que se identificam como tais. Então teve uma recente da Quest que estava em 24%, quem queria um candidato que não fosse nem Lula nem Bolsonaro, nem qualquer pessoa ligada aos dois. E era a maior fatia, quer dizer, você tem ali várias coluninhas, né? Do Lula, do Bolsonaro, de alguém ligado a ele, de alguém ligado ao outro, e a maior era ligada a ninguém. O que acontece nesse eleitorado que não quer nenhum nem outro, nem ligado a ninguém, é que há uma multiplicidade de personalidade, de tipos, de opiniões, de ideologias. Então você não tem assim o José da Silva que consiga absorver todos os votos dessas pessoas que não querem nenhum nem outro. Então, o que o Lula e o Bolsonaro têm, até pela visibilidade que já tiveram, por terem estado no cargo de presidente da República, que dá uma capilaridade nacional, você tem a máquina de propaganda, é que eles têm um eleitorado deles. Então, você tem pessoas que querem escolher aquela figura específica, individual. E mesmo elas tendo uma rejeição no restante da sociedade, você não tem, eventualmente, outras pessoas que consigam ter aquele grupo de eleitores capaz de batê-las no primeiro turno. E essa é uma grande dificuldade para que a pessoa chegue no segundo turno, que aí no segundo turno ela consegue trazer outros segmentos da sociedade por rejeição ao outro lado. Sim. Então, o que eu ia dizendo é que o Eduardo, defendendo tarifaço, né, que chegou a 50% lá dos produtos, imposto pelo governo Donald Trump nos Estados Unidos, que agora está negociando com o Lula, e aí ele vai mudando de posição também, vai ficando cada vez mais ridículo. E o Eduardo, ele acabou desgastando também a família com determinadas atitudes. Não é que desgaste na bolha, mas fora da bolha, porque aí até potenciais candidatos à direita mostraram que, olha, a gente tem que ficar do lado aqui dos exportadores brasileiros, porque eles ajudam na economia, geram emprego, dão comida. Então você tem a exportação do café, de suco de laranja, etc. Tudo isso vai ficar prejudicado? Não, porque eles estavam querendo usar o tarifaço como uma faca no pescoço para que o Congresso Nacional aprovasse uma anistia ou para que o Supremo Tribunal Federal desistisse de condenar o Jair Bolsonaro ou qualquer poder desse qualquer tipo de alívio. Então, o tarifaço, a lei Magnitsky, imposta ali contra ministros do STF, tira visto para os Estados Unidos, etc. E agora, que isso não adiantou, porque Jair Bolsonaro foi condenado, os ministros não deram bola. Claro que, enfim, pode ter uma consequência pessoal. Luiz Roberto Barroso acabou saindo do Supremo Tribunal Federal, isso pode estar associado. Mas o fato é que, no voto, no julgamento para condenar Jair Bolsonaro, não houve um recuo. Não sei se
se seria diferente, se aconteceu algum tipo de efeito contrário, que aí não dá para saber, sem a lei Magnitsky, se seria a mesma condenação. Mas ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Então, agora, eles lançam uma outra cartada, que é a candidatura do Flávio Bolsonaro. O Flávio tem um telhado de vidro gigantesco. Ele foi investigado pelas mal chamadas rachadinhas, um esquema de peculato em gabinete, por um histórico de funcionalismo fantasma. Acabou sendo aliviado por meio de manobras processuais muito semelhantes a que aliviaram o Lula, sempre com contatos, os embargos auriculares, cafezinho com o ministro de Tribunal Superior, de Jair Bolsonaro dizendo que indicaria o João Otávio de Noronha do STJ para uma vaga no Supremo Tribunal Federal se fosse reeleito. O João Otávio de Noronha dá a decisão favorável ao Flávio para anular a quebra de sigilo. Gilmar Mendes, de quem a família Bolsonaro se aproximou. Outro dia saíram as mensagens entre eles, inclusive o Jair estava dizendo lá para o Eduardo que não era para criticar o Gilmar. Jair Bolsonaro, ele nomeou uma série de pessoas próximas do Gilmar para cargos. Eu estava falando isso no vídeo que eu publiquei ontem no meu canal, lembrando rapidamente que foi o advogado Rodrigo Mudrovich, que o Bolsonaro indicou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, que é ligada à Organização dos Estados Americanos, a OEA, que é para onde, olha só, a gravidade disso, é para onde você pode recorrer do ponto de vista jurídico, no exterior, quando você entende que ministros do Supremo Tribunal Federal estão cometendo violações de direitos humanos. Aí você olha para o STF e fala assim, o STF está cometendo violações de direitos humanos, então eu vou recorrer à corte. Aí você vai lá na corte, é o advogado do Gilmar que está lá, e quem botou ele lá foi o Jair Bolsonaro. Entendeu? Entendi. Que também nomeou marido de assessora do Gilmar, nomeou chefe de gabinete do Gilmar, nomeou primo do Gilmar, e ainda depois de sair da presidência da República, foi lá fazer campanha para o irmão do Gilmar, em Diamantino, em Mato Grosso, inclusive com dinheiro do fundo partidário do PL, do partido dele. Então a família se aproximou aí do Supremo Tribunal Federal e o Gilmar, naquela época, foi um dos ministros na segunda turma do STF que deu voto para garantir o que na época se convencionou chamar de foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro, que era um caso inédito. Eles fizeram uma manobra, tinha uma... Gilmar Mendes, ele era conhecido por umas paradas de, tipo, soltar a galera, né? Que o Alexandre de Moraes tomou o holofote, né? Ele ficou mais por trás na articulação, deixou o Moraes na frente de xerife, mas sempre foi o maior articulador político do Supremo, Gilmar Mendes. O bolsonarismo se volta contra aquilo que está ali na superfície, mas está lá tentando se aproximar daqueles que, vamos dizer assim, coordenam as marionetes por trás, né? Inclusive do Dias Toffoli, que foi quem também paralisou a investigação sobre o Flávio durante 4 meses no Supremo Tribunal Federal, usou o pedido da defesa do Flávio para paralisar a investigação com base em dados da Receita, quando a esposa dele, Toffoli, estava sendo atingida, quando Antes a esposa ou do Gilmar depois foi atingida. Isso foi Flávio, julho de 2019. Antes ou depois do Flávio melar a CPI da Lava Foi Jato? tudo mais ou menos no mesmo período. E tudo, obviamente, de uma maneira pensada, estratégica. Quer dizer, eles precisavam se aproximar dos ministros do STF para ter a boa vontade deles e não queriam melindrá-los. O Flávio vem aqui, ele fala um monte de alegação absolutamente rasteira, tomou uma lapada histórica, que eu também reproduzi nesse último vídeo que eu publiquei lá no meu canal, do Alessandro Vieira, senador, que já fez muito mais de críticas e de atitudes concretas contra abusos de ministros do Supremo Tribunal Federal do que a família Bolsonaro inteira, né? E aí ele mostrou, porque ele foi o cara que encabeçou o movimento pela CPI da Lava Toga, e o Flávio foi quem atuou para melar, justamente por ter o telhado de vidro, por ter o rabo preso, por não querer que os ministros do STF ficassem irritados com ele, etc., porque ele estava dependendo de decisões.